Boa tarde, então, a todas e todos os estudantes da disciplina EL 105, Tecnologias e Processos Educativos. Nós estamos numa situação gravíssima, né, e tivemos que passar por essa paralisação na universidade. Então, aos pouquinhos, eu estou procurando colocar a disciplina em ordem com vocês. Mas essa aqui é uma primeira aproximação na tentativa de fazer uma breve, uma mini videoaula para vocês a respeito do capítulo 1, A Conexão Planetária, do professor Pierre Levy. Então, muito bem. O autor vai dizer para a gente, nesse primeiro capítulo, abrir assim, vamos dizer assim, com uma fala mais assim enfática, dizendo: nós participamos da silenciosa explosão do hipercórtex infinitamente reticulado da World Wide Web, da teia global, né? Ou seja, fazendo uma brincadeira séria conosco, nos convidando a pensar a ideia do planeta Terra como um gigantesco córtex, não é? Essa parte, digamos assim, privilegiada do nosso corpo, da nossa vida humana, da nossa espécie, né, representada pelo nosso córtex. Então eu acho que isso é uma dica interessante que o autor traz já para a gente, no sentido de que a comunidade humana estaria reunida dentro desse gigantesco hypercórtex, né, desse hipercórtex que ele está se referindo aí. Então, me parece que o texto está querendo um pouco colocar as mídias e a internet nessa relação com essa comunidade humana como um gigantesco cérebro, né? Seria interessante que vocês pensassem nisso quando estivessem fazendo o trabalho que eu solicitei, caso escolham o Pierre Levy e os textos que eu sugeri, desenvolvendo um pouco essa primeira questão que eu estou trazendo para vocês. E óbvio que aí o autor vai relatar questões como a abundância e fartura de comida e bebida, né, esse processo de intensificação da produção, vamos assim dizer, econômica pela qual a humanidade passou. E sempre nos cutucando, né, quando ele diz assim: o mundo chegou às nossas mãos. Né? Como que será que a gente compreenderia essa ideia de que nós então começamos a constituir uma sociedade civil mundial, né? Vocês estão vivendo na pele, os professores também, uma espécie de unificação forçada da humanidade, de todo o planeta, né? E o que será, como será que ressoa esse texto para vocês, né? Esse capítulo 1 do qual eu tô falando aqui nesse momento. Então, e o autor prossegue um pouco, né? Quando ele nos faz essa provocação de dizer que até o século XX, né? Então, quantos de vocês nasceram no século XX, né? Quantos de nós? A maior parte das nossas famílias, sim, no século XX. Mas nós, vocês, estudantes da Unicamp, quantos nasceram no século XX, né? Nós já estamos em 2020, portanto, estamos falando de 2 milênios diferentes. Ele vai dizer assim: mesmo na metade do século XX, a grande maioria dos seres humanos vivia no meio rural. E dentre eles, quase todos os trabalhadores se dedicavam à terra, não é? E criavam animais. Então, nossos pais eram camponeses, nossos filhos trabalharão, por outro lado, né, ele dizendo, em nebulosas formadas por empresas conectadas em rede. Parece um pouco essas ficções científicas que a gente vê por aí, ou que a gente vê nas nossas Netflix da vida e tudo mais, né? E agora, então, nossos filhos trabalharão em nebulosas formadas por empresas conectadas em rede ou pertencerão ao terceiro mundo planetário dos pobres das grandes metrópoles, né? O que essa situação de pandemia nos traz e nos coloca como desafio? Então, tem uma série, tem um design, um desenho aqui sendo proposto para vocês em termos do que é que está se constituindo o planeta Terra, né? Quando ele fala que então esse planeta, que é o hipercórtex, ele se converteria
numa gigantesca cidade, né? Num certo sentido, todas as grandes cidades do planeta são como bairros diferentes de uma única megalópole virtual, né? Então, que impactos essa ideia do surgimento, da emergência desse grande hipercórtex, esse grande cérebro, essa comunidade humana interconectada na forma desse hipercórtex, também caracterizada como uma megalópole virtual, que consequências para o tempo, para o espaço, para a organização das sociedades e, portanto, da área educacional nós poderíamos identificar? É um bom debate, por exemplo, para vocês no trabalho da disciplina, né? Então, o que é isso, né? É uma pergunta sincera que eu faço para vocês. Eu não quero dar esse spoiler, nem quero entrar tanto nessa questão, mas ela é muito provocativa. O que significa império planetário e grande colônia humana que esse cara está falando aqui pra gente? Pierre Levy está falando de um império planetário, um império planetário que surgiria, que emergeria, talvez aí depois do embate de grandes forças políticas e econômicas lá pelos idos do final dos anos 80, a queda do Muro de Berlim, final da União Soviética. O que vocês pensam sobre isso, né? O que significa essa espécie de unificação, essa criação de uma grande colônia humana na forma de um império planetário? Então, ele vai dizer, os modos de organização mais poderosos, isto é, mais livres, então a gente tem que discutir o que são os modos de organização social mais poderosos e se eles realmente são os mais livres, né? Do que a gente está falando? Democracia liberal, capitalismo de Estado chinês ou socialismo com características chinesas. O que? Ascensão dos grandes pobres ricos, como Índia. Do que a gente está falando? Os modos de organização mais poderosos, isto é, mais livres, mais abertos, mais favoráveis à inteligência ou inteligências coletivas, à valorização de todas as qualidades humanas, foram escolhidos pela seleção cultural. O que vocês acham disso? Seleção cultural num contexto que favoreça, portanto, essa inteligência coletiva, que eu tendo a concordar, né, a concordar com o autor que espaços com maior liberdade permitem o desenvolvimento de uma inteligência coletiva, mas eu fico um pouco em dúvida aqui do que seriam esses modos de organização mais poderosos e escolhidos pela seleção cultural, num contexto de retrocesso político planetário dentro das nações. E agora, nesse contexto, eu não vou citar o que a gente está vivendo aqui, porque as coisas vão se misturar, mas eu incentivo vocês a fazerem a reflexão do drama, da tragédia humana que nós estamos vivendo no Brasil, no planeta Terra, nesse momento, né, que paralisou toda a produção econômica, paralisou a vida de vocês, paralisou a vida dos meninos e das meninas na Europa, principalmente, que é o epicentro nesse momento, na China e tudo mais. Então ele vai dizer que o fim do século XX marca esse limiar decisivo e irreversível do processo de unificação planetária da espécie. Oi? É isso então que a gente viveu? Quer dizer que a maior parte de vocês, meninos e meninas, que nasceu aí, que deve estar com 18 aninhos ou 20 aninhos, até um pouquinho mais, até nasceu no século XX, mas cresceu, foi gestado, foi criado nesse milênio que nós estamos, nasceu dentro desse irreversível processo de unificação planetária da espécie, né? O que essa situação de pandemia diz respeito sobre esse processo irreversível do processo de unificação planetária da espécie para vocês? Eu estou lhes fazendo uma pergunta nesse momento. Caberia pensar e refletir sobre isso quando estivesse escrevendo lá o trabalhinho que eu solicitei. Então, tem toda uma discussão que tem a ver com centro e fluxos, né? Ele vai dizer que o centro é um nó de fluxos. E aí eu sugiro a leitura da Sociedade em Rede do Manuel Castells para vocês, para entender melhor isso aqui. Mas é muito interessante o que o autor fala quando ele diz assim, um lugar geográfico ou virtual no qual tudo é próximo e acessível. Vamos chamar então a cidade de São Paulo, a cidade de Nova York, outras cidades do planeta Terra, mas com diferentes perfis e diferentes horizontes de poder, de nós, né? De nós de fluxos. Um lugar geográfico ou virtual no qual tudo é próximo e acessível. Mas aí, assim, dependendo do ponto de vista, a supermetrópole de São Paulo ela é uma metrópole periférica, né? Está fora dos grandes centros de poder do norte planetário. Isso é uma discussão legal para ter com vocês dentro dos grupos, nos projetos depois. E o que é uma periferia? A gente concorda com esse conceito de periferia
que o autor está trazendo, uma extremidade da rede, uma zona onde as interações são de curto alcance ou de frágil intensidade? É isso? O que a pandemia do coronavírus trouxe para a gente em relação à ideia de centro e periferia? O que vocês acham? Há uma relação que eu estou colocando aqui para vocês entre supremacia e desigualdade dos centros para as periferias. Como que vocês pensam isso do ponto de vista da educação, de quem está fazendo um curso superior dentro de uma nação, de um território que fala a língua portuguesa, no meio de uma pandemia, onde a vida de vocês, a vida econômica, a vida social de vocês é diretamente atingida por um problema que emergiu, que surgiu do outro lado do planeta e se espraiou para outras nações, né? Ele vai dizer o seguinte: desigualdades nos dias de hoje não dizem respeito somente à terra e ao poder de voto, né? Ele está dizendo, mas à participação em uma inteligência coletiva que é cognitiva, relacional, ética, simbólica e econômica. Então, enfim, quer dizer, se a gente já estava ou está num contexto de desigualdades muito profundas, né, em termos das nações, dos planetas e dentro das nações, no caso o Brasil, em que contexto a gente está entrando agora, né? E olha que interessante aqui uma questão muito boa que o autor está trazendo, quando ele vai falar do corpo, nosso corpo orgânico, né? Nosso corpo que, vamos dizer assim, onde a nossa mente está incorporada, buscando na inspiração do Maturana, Francisco Varela, parceiro dele, professor que já faleceu, todos os corpos, o Levi, né, dizendo, o corpo não tem nacionalidade, todos os corpos têm uma única humanidade, não somos de um país, de um período do espírito humano. Então, o que isso diz para a gente de uma situação de pandemia, de grandes migrações internacionais, de ascensão de movimentos neonazistas, né, de atitudes de desagregação e desorganização, desestruturação relativa dos Estados nacionais, por exemplo, com impactos na educação, né? Se vocês preferirem, podem buscar aprofundar isso. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, profissionais das metrópoles planetárias somos noolíticos e trazemos em nossas maletas o mesmo silício com o qual foram talhados as bifaces de nossos ancestrais. Uma relação aí à pedra lascada, né? Brincando um pouco com o silício como essa matéria-prima dos nossos tempos, do nosso milênio, e aquilo que era a matéria-prima de transformação, né, do trabalho dos nossos ancestrais. Eu sugiro a leitura do Carne e Pedra, do professor Sennett. Eu acho que ele está aqui na minha frente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês no finalzinho dessa videoaula. Então, ele está colocando as nações dentro de uma espécie de ondas do espírito, e espírito a gente tem que entender aqui como consciência, capacidade de pensar. Não tem nada a ver com o conceito de espírito fora desse conceito que eu estou falando. É Geist, do alemão, traduzido para o português. Geistwissenschaft, ciências humanas, ciências do pensamento, ciências de pensar o mundo, pensar as relações entre os homens. Então, outras provocações sérias do professor, porque ele vai nos dizer assim, o mundo será como uma confederação planetária de grandes metrópoles. Eu pergunto para vocês, será? Como que nós vamos sair dessa pandemia e reorganizar a relação entre os estados nacionais, línguas nacionais, fronteiras, sistemas educacionais, etc., né? E eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá na página 37, que é onde ele vai falar sobre as utopias. E aí, deixo para vocês pensarem também a ideia de que as populações se deslocam segundo ideais de liberdade e de bem-estar. Então, as populações se deslocam para os Estados Unidos porque elas estão em busca de ideais de liberdade e de bem-estar. Elas se deslocam para a Europa, que está agora infestada por causa da pandemia, em busca de liberdade e de bem-estar. As populações do Mediterrâneo, os povos oprimidos da África, das guerras civis, enfim, todo aquele caos planetário terrivelmente ruim para as nações do Oriente Médio, como tem sido e foi a guerra da Síria, os deslocamentos dos árabes e das nações árabes em direção à Europa, dos países muçulmanos,
a Primavera de Árabe e a desagregação que ela provocou e aí também a provocação interna que ela causou dentro de países como o Egito e outros, né? Ele vai dizer justamente sobre essa questão do espaço físico e o espaço prático, que é uma questão que eu quero discutir depois com vocês quando a gente retomar atividades presenciais na Unicamp. Essa relação entre espaço físico e espaço prático, ela está marcada pela velocidade dos transportes, por exemplo. Mas também, se vocês consultarem o livro que eu falei do professor Manuel Castells, A Sociedade em Rede, vocês vão ver que ele vai fazer uma separação entre espaços de lugares e espaços de fluxos. E qual a relação que vocês estabeleceriam entre os dois conceitos, as duas categorias de espaço trazidas pelo Manuel Castells e essa ideia de retraimento do espaço, a relação entre espaço físico e espaço prático apresentadas pelo professor Lévy, né? Então o Lévy vai nos dizer: as metamorfoses do espaço e do tempo, o retraimento e a aceleração que observamos por toda parte, são metamorfoses da consciência. Sabemos disso há muito tempo. A consciência não está no espaço. O espaço está na consciência. Talvez estabelecendo aí uma relação com essa capacidade humana de construção da cultura, né? Então, o corte tradicional operado pelas ciências humanas, olha a provocação para os nossos cursos de humanas da USP e da Unicamp. O corte tradicional operado pelas ciências humanas e sociais, economia, sociologia, psicologia, etc., impede-nos de captar a unidade profunda da transformação em curso. Será, então, que alguns sociólogos liberais da América do Norte, eles, ao criarem o conceito de globologia lá atrás, nos anos 80, junto com Immanuel Wallenstein, eles estavam falando um pouco disso, né, que ao lançarem a ideia da globologia e pensar o planeta, o mundo como unidade de análise, estavam abandonando a ideia das nações do território do Estado Nacional como origem, como unidade de análise para as questões sociais, os sistemas educacionais, os fenômenos contemporâneos e modernos. Eu acho que ficaria por aqui. E deixar para vocês então essa reflexão que no final tem a ver com a construção ou não, que isso está em debate, eu vou conversar com vocês, nós vamos debater isso na disciplina, dessa inteligência coletiva da humanidade, a ideia de uma interconexão baseada ou influenciada pela expansão da consciência. E, de novo, a ideia de relacionar esta comunidade humana como um gigantesco córtex com a expansão da consciência, né, com a ideia de interconexão como expansão da consciência, né? Então, quando nós pegamos construímos um gigantesco telescópio, e ele não está fincado no solo do planeta, como Hubble, que foi revolucionário, procure na internet. O olhar humano se transferiria para esse gigantesco olho mecânico, óptico, para enxergar, por exemplo, as nebulosas e as constelações e o céu como a gente então nunca havia feito até então. Isso seria uma forma de entender, de representar a expansão da consciência por meio da interconectividade do humano com o mecânico, né? das interfaces que vão nascendo cada vez mais entre aquilo que é carne e osso, o que é espécie, que é orgânico, e aquilo que é artificial, que é criado à base de silício, de ferro, essa interação. Ficam essas sugestões para vocês. O livro do professor Richard Sennett chama-se Carne e Pedra, que foi o que eu citei aqui, mas tem também o Artífice, que vai nos ajudar muito a pensar essa questão da evolução e do desenvolvimento da tecnologia. Tá? Esse foi minha primeira tentativa de ir produzindo materiais em vídeo nesse contexto de crise que nós estamos vivendo. Espero que ajude vocês, que seja bom para subsidiar a produção dos textos. Eu vou alongar o prazo de entrega do trabalho e caso escolham então trabalhar com o professor Lévy naquela data e naquele dia, esse vídeo é um subsídio. Um grande abraço e aguarde orientações lá pelo Google Classroom.